Amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus nessa noite? Eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Tem por título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês alguns princípios que estão contidos neste texto, que relata a história de uma viúva que passou por maus bocados na sua vida, né? E teve auxílio e a ajuda do profeta Eliseu, que ao relatar a história dela, né, quando ela relata a sua história e as dificuldades que estava enfrentando em sua vida, em sua casa, o profeta declarou sobre ela uma palavra. E eu queria compartilhar com vocês hoje esse texto e extrair daqui alguns princípios que são válidos para os dias de hoje, para a minha vida, para a sua vida, ao nosso contexto atual. Amém? Porque a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo, amados, a Bíblia é um livro histórico, é um livro profético, ela é a palavra de Deus e relata histórias. O Antigo Testamento relata histórias e acontecimentos na vida de muitas pessoas, de grandes profetas, de homens e mulheres que na sua humildade, em algum momento de sua vida, tiveram um encontro com Deus e foram extremamente abençoados de alguma forma, ou por meio de um profeta, ou por meio de um acontecimento sobrenatural, como muitos profetas viveram, os patriarcas, e são histórias que relatam um período aí de 4.000 anos até o Novo Testamento, onde nós temos a história de Abraão, né? O que é a história de Abraão que há 4.000 anos atrás tem a nos falar hoje? Há um contexto tão antigo, há uma cultura tão diferente da nossa. O que tem a falar conosco hoje? O que nós podemos tirar dali que possa, de alguma forma, contribuir para o nosso crescimento espiritual? A história de Abraão fala sobre a fé de Abraão, né? Tanto que no Novo Testamento Paulo faz uso dessa figura tão importante para a história israelita, para a história dos hebreus, sobre a fé. A Bíblia diz que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Não só a história de Abraão, como a de Isaac, como a história de Jacó, dos patriarcas, os filhos de Jacó. E tem muito a nos dizer, histórias que ela ultrapassa o tempo, as barreiras do tempo e das épocas, e nos dão hoje ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar um pouco da história de uma mulher que teve ali um encontro com o profeta Eliseu. E o que tem para nós essa história? O que essa história, esse relato pode nos ensinar para os dias de hoje? Então, quando nós falamos de exegese bíblica, quando falamos de hermenêutica, que são conceitos do estudo bíblico, o que podemos trazer para os dias atuais? Nós vamos aprender algumas coisas aqui tão importantes, amados, que nós vamos sair daqui hoje com uma resposta de Deus para a nossa alma, para o nosso coração. Verso 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor.
E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem os servos, né? Aqui no meu texto diz servos, em outros diz escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios os vasos, E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, amados? Graças a Deus, né? Como eu havia aqui falado aos irmãos, nós temos muito aqui que extrair de princípios de vida para as nossas vidas nesse texto. Todos nós aqui conhecemos o relato desta viúva, desse capítulo de 2 Reis, capítulo 4, que fala sobre este relato desta mulher e de seus filhos. Essa mulher viúva que vai até Eliseu e clama a Eliseu que, por conta da morte de seu esposo, que era também um dos filhos dos profetas, era um daqueles que estavam se preparando para ser profeta, era um homem temente a Deus, um homem de caráter, mas havia falecido, e essa mulher agora se tornara uma viúva. E agora, com os seus 2 filhos, vem agora o credor, da qual o seu esposo lhe devia algum dinheiro, e vem e diz que vai levar agora os seus 2 filhos para lhe serem como servos. E esta mulher clama a Eliseu, vai a Eliseu e diz: olha, Eliseu, eu tenho um testemunho para te dizer, parafraseando o texto, tá? O meu marido, que era teu servo, que era um dos filhos dos profetas, era um homem muito temente a Deus. Era um homem que tinha uma vida espiritual, era um homem que temia, que andava com Deus também, mas agora ele morreu e vem agora o credor e quer tomar os meus 2 filhos. Eliseu lhe faz uma pergunta, e essa pergunta está baseada dentro do contexto de vida, daquilo que ela tem dentro de sua casa, e ela responde declarando que havia ali apenas um vaso com um pouco de azeite. E era isso que Deus, naquele momento, por meio do profeta, ele queria utilizar na vida daquela mulher como algo que seria como um canal, como algo que seria uma bênção para ela, e a partir daquela atitude, daquela conduta que aquela mulher tivesse com respeito ao que ela tinha em casa, Deus iria multiplicar o azeite, e a partir daquele azeite ela venderia, como diz o texto, quando ela declara ao profeta, pós o milagre, que ela deveria vender o azeite, pagar a dívida e viver com o restante, ela e seus 2 filhos. E olhando para o texto e percebendo alguns aspectos
que nos pode ensinar algumas coisas. Eu quero começar agora falando pelo lado negativo do texto. A primeira questão, quero começar com 4 pontos, que essa mulher vive, é uma condição extremamente precária ou extremamente difícil para a época. Primeiro, ela era uma mulher viúva. E viuvez, para a época do Antigo Testamento, era sinônimo de alguém que havia sido rejeitado por Deus. Alguém que estava destinada ou destinado ao fracasso, à derrota, porque se estava naquela situação, é porque merecia estar naquela situação. E essa mulher, ela, na sua condição de viúva, já era para ela uma situação de muita vergonha. E isso consequencia na vida dela outros aspectos, outras crises que são consequência da condição da viuvez. Se ser viúva era uma condição de vergonha, agora a consequência disso era o quê? A solidão. O segundo ponto negativo de quem é viúvo ou viúva é a solidão. Alguém agora que está destinado a viver sozinho, a passar pela situação de já não ter o esposo ou a esposa e passar por aquela situação de solidão, de não ter mais ali o companheiro ou a companheira do seu lado. Situação de viuvez é uma situação difícil. E agora, em sequência disso, a solidão. O terceiro ponto negativo que eu quero expressar aqui, salientar para os irmãos, é que além da viuvez, da solidão, também a viúva vive a condição da crise financeira. O Antigo Testamento, na lei de Moisés, declarava que as viúvas, elas teriam o direito de viver dos rabiscos que cairiam na terra. Era alguém que, quando os rabiscos, que eram os frutos que caíam no chão, como das oliveiras, né? As azeitonas, os trigos que sobravam na plantação, era destinado de direito tanto à viúva como também aos órfãos, que também viveriam a mesma condição de uma viúva. E a Bíblia, Deus, ele era tão cuidadoso em relação à viúva e ao órfão, que era um direito de condição penal alguém rejeitar ou deixar de ajudar uma viúva por conta da situação na sua condição de viúva, ou os órfãos na condição de órfãos. Tanto é que a base da religião, irmãos, está lá em Tiago, que aquele que cuida ser religioso, primeira condição que ele deve ter em mente, na sua atitude como cristão e de religião, é cuidar de quem? Das viúvas e dos órfãos. Isso nós estamos falando do Novo Testamento. Porque tamanha ainda no Novo Testamento, tamanha condição de tristeza e de necessidade e de vergonha de uma condição de alguém que precisa, ainda no Novo Testamento, era a condição da viúva e a condição dos órfãos. E Deus tem um cuidado muito grande sobre a viúva e sobre os órfãos, e contextualizando aqui especificamente a condição da viúva. E a consequência da viuvez, como eu disse aqui, a solidão, a situação financeira, a crise financeira, e ainda mais a questão de instabilidade emocional. Talvez você esteja aqui, não seja um viúvo, não seja uma viúva, mas esses aspectos, com exceção da condição de viuvez, talvez você esteja passando por algumas situações, como crise financeira, como instabilidade emocional, como condições da própria solidão. Você não precisa ser um viúvo, uma viúva, para estar numa condição de solidão. E nós sabemos que uma crise chama a outra, irmãos.
Propriamente você não sendo viúvo, não estando em estado de viuvez, você pode estar num estado de solidão. E quem vive no estado de solidão, se não tiver um equilíbrio emocional para passar por esta situação, é bem provável que passe para uma etapa ainda mais profunda de crise emocional, que é a condição da depressão. E a condição da depressão, ela é um estado tão profundo, tão terrível, que muitas pessoas, como chamam hoje a doença do século, que tem afetado muitos cristãos e até mesmo pastores que estão dando cabo da própria vida, se suicidando por conta da depressão, de uma profunda solidão, de uma profunda tristeza, mesmo estando em meio a tantas pessoas, rodeado de familiares, rodeado de amigos e até mesmo de irmãos. Estamos hoje vivendo uma condição, não só dentro da igreja, mas uma questão de crise social, que é a condição dessa doença psicológica, psicossomática, que é a depressão. Quantos estão dentro da igreja? E nós não sabemos, porque a depressão, ela não está estampada muitas das vezes no rosto. Há pessoas que estão sorrindo, mas estão em depressão. Há pessoas que estão vivendo a sua vida normal, mas estão em depressão. Então são pontos negativos que essa mulher estava vivendo. Talvez sejam pontos negativos que estejamos vivendo, talvez. Condições estas que ultrapassam tempos e épocas, culturas. Se ela esteve naquela época lá, nessas condições, quanto mais hoje. Então, ela está passando por uma situação. A Bíblia diz, na sua condição mais difícil, a Bíblia não está falando sobre depressão aqui. O texto não está falando sobre condição de crise financeira, sim. Porque a única condição que ela apresenta negativa ao profeta é a condição de que agora o credor vai levar os seus filhos como escravo, porque ela não tem condições de pagar a dívida. Agora, imagine só, irmãos, qual é a mulher que não vai cair numa depressão diante de uma condição financeira, de viuvez, de uma condição financeira, e agora numa condição de alguém chegar na sua porta e dizer, eu vou levar os seus filhos como escravo. Qual é a pessoa que consegue dormir direito? Qual é a mãe que consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquila? Qual é a mãe que consegue sentar na mesa e se alimentar de forma tão saudável, numa condição tão satisfatória, se o credor está todos os dias batendo na porta dela dizendo, eu vou levar os seus filhos como escravo? Talvez não seja essa condição que cria essa condição de depressão para você, talvez de insônia, talvez uma condição de tristeza, talvez uma condição que tira o seu equilíbrio emocional. Mas destacando não só os pontos negativos, vamos olhar para os positivos. Vocês estão me entendendo? Quem pode dizer amém? Além dessa mulher estar vivendo nessa condição, ela tinha 4 tipos também de qualidades que nós devemos também extrair da sua vida e desse texto, que são a condição intermediária, para nós chegarmos num nível de uma vida de milagres, de uma vida de satisfação espiritual, uma vida de satisfação de condição material e de condições até mesmo financeira. Quando você alcança um nível de condição, ou um nível espiritual, que é o nível da maturidade, o nível da mentalidade de Cristo, ter a mente de Cristo. É o nível que Paulo alcançou quando ele declara dizendo que podia todas as coisas naquele que o fortalecia. E que essa condição para ele chegar, ele está dizendo, agora eu sei passar necessidade, também sei ter abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a condição de um nível espiritual que expressa a condição de alguém que chegou num nível de satisfação em Deus.
E quando você tem um pouco, você está satisfeito. Quando você tem um muito, você está satisfeito. Quando você está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, não é a ansiedade que está no teu coração, mas a alegria, o gozo na alma de você saber que você está passando por uma provação e que aquela provação vai te dar uma condição de um nível espiritual maior. Você pode glorificar a Deus. E ela possui algumas qualidades que elevou ela a um nível do milagre. Não está em ordem aqui em relação ao texto, mas eu quero que você entenda que nós precisamos ter essas qualidades, independente da condição que você esteja aqui nessa noite. Você pode estar na pior situação da sua vida, ou você pode estar na melhor, não importa a condição. A questão é se você possui essas qualidades que eu vou expressar aqui. A primeira: aquela mulher, ela tinha um bom testemunho. Primeiro, ela tinha uma referência dentro de casa que já não era mais presente, que era o esposo, da qual ela declara sobre o seu esposo, testemunhando para Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, temia o Senhor. Se ele era um homem que temia Deus, ele era um homem que conduzia a sua família onde? Na presença de Deus. Era um homem que levava a sua família a uma condição de vida espiritual em Cristo, né? Não propriamente Cristo para a época, mas em Deus e na sua palavra. Era alguém que ansiava o ministério, era um homem que estava disposto a servir a Deus. E ela diz assim, ó, tu bem sabia, então se Eliseu sabia, os vizinhos sabiam, que aquele homem era um homem temente a Deus. E consecutivamente, ou consequentemente, ela, a sua mulher, na pessoa do seu marido, como cabeça da casa, como o líder, ela também seguiu em referência os mesmos passos. Por quê? Porque era uma mulher que também tinha credibilidade com os vizinhos. Porque se ela não tivesse credibilidade com os vizinhos, se ela fosse uma mulher caloteira, no primeiro momento que ela pedisse para o vizinho, dizendo, vizinho, me empresta um vaso aí, o vizinho dizia assim, não, eu não vou te emprestar não, porque naquele dia eu te emprestei uma panela, você não me devolveu. Lembra que eu te emprestei um odre, você disse que ia limpar a casa, até agora você não me entregou. Aí eu esqueci. Não. Aquela mulher, quando chega aos seus filhos, dizendo, olha, minha mãe pediu que você me empreste um vaso. O vizinho bate na porta assim, me empresta, e minha mãe está dizendo, empresta um vaso. Os vizinhos começaram a emprestar o vaso. Era alguém que tinha credibilidade na vizinhança. E ela foi, os seus filhos foram, e ela teve uma resposta boa em relação aos empréstimos do vaso. Sabe por quê, irmão? Porque a vida dela, espiritual, de caráter, de credibilidade, estava no nível aonde os vizinhos viam, os familiares viam, os amigos viam e diziam, essa mulher é uma mulher que teme a Deus também. Então esse é o primeiro princípio. Que independente se passamos por uma situação difícil ou não, essa credibilidade tem que haver em nós. Que isso quer dizer o quê? O nosso testemunho. É o nosso testemunho. Esse é o caminho. Essa é a primeira qualidade que nós podemos extrair para nós de lição dessa mulher, que pode nos ensinar muita coisa. Credibilidade com os vizinhos. Segundo aspecto de uma boa qualidade. E isso tem a ver com qualidade, sim. Porque a primeira coisa, que quando ela vai ao profeta, ela reconhece na pessoa do profeta alguém que representa a palavra de Deus, alguém que representa Deus, é alguém que está ali, sabe, anunciador da palavra de Deus, e ela reconhece no profeta a unção que há na vida do profeta. Nós precisamos aprender, irmãos, a olhar, a observar quem pode nos referenciar. Quem pode nos pastorear. Nós temos que analisar a característica de vida. Eliseu era um homem tão analisado que essa mulher que viu no profeta a unção, nós temos a história da sunamita, que é quando Eliseu está passando,
ela observa a qualidade na vida do profeta, porque profetas precisam ter qualidades. E ela diz assim para o marido, sem ser essa mulher, a outra mulher, aquela mulher rica, a sunamita, ela diz assim quando ela vê Eliseu: esposo, bem, marido, está vendo aquele homem passando ali? Ele passava de tempo em tempo, se hospedava na casa daquela mulher, que recebia ele todas as vezes. Ela dizia: está vendo esse homem? Eu estou vendo que ele é um santo homem de Deus. Santo homem de Deus. Vamos preparar para ele aqui junto à nossa casa um espaço que nós possamos recebê-lo todas as vezes que ele passar por aqui. Põe uma cama, põe uma cadeira, põe uma mesa, põe um luzeiro lá, um candelabro para ele, para que todas as vezes que ele vier ou passar por aqui em viagem ou em missão, pregando a palavra, ensinando a palavra, nós possamos recebê-lo, porque eu vejo que esse homem é um santo, um homem de Deus, ele é um profeta de Deus. Então, essa mulher aqui agora, viúva, ela observa na vida do profeta Eliseu qualidades de profeta. E isso Jesus ensina no Novo Testamento, que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então é algo que se observa, porque Jesus também está ensinando sobre profeta, dizendo: quem recebe um profeta, onde, em que qualidade, em que condição? Na qualidade de profeta, receberá galardão. Isso é o próprio Cristo que está dizendo isso. Então, nós precisamos de referências, nós precisamos de pastoreio, nós precisamos de alguém que possa nos ensinar, nos confrontar, nos redaguir, nos ensinar, nos exortar, nos dizer, nos apontar o caminho. Nós precisamos ser mentoreado de alguém que vai apontar para nós a direção. Então aquela mulher, ela reconhece na vida do profeta que ele tem a unção de Deus, que ele tem qualidade de profeta. Então por isso que ela abre o coração para ele. Porque quando nós devemos aprender uma coisa, igreja. Na nossa condição de servos de Deus, não quer dizer que porque todo mundo é crente, todo mundo está na igreja, que nós devemos abrir para qualquer um o nosso coração. Dizer o que se passa na nossa mente, na nossa alma, dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida. Nós não precisamos abrir o coração para todo mundo, para qualquer pessoa. É preciso que haja uma referência, alguém que tem a unção de Deus, a palavra de Deus em si, para que sejamos alguém, ou para que possamos, de alguma forma, abrir. Quando Eliseu diz para ela assim: declara-me, que ela clama a Eliseu, ela declara: o que eu posso fazer por você? Declara-me o que tu tens em casa. Então, ela reconheceu na vida do profeta que havia unção e que havia qualidade de profeta na vida daquele homem. Terceira qualidade que essa mulher possuía, irmão. Ela era uma viúva de um homem que temia a Deus, como eu disse aqui. Ela tinha referência dentro de casa. Essa referência se perdeu. Mas ele era um homem temente a Deus. Ele não tinha crédito com os homens, mas ele tinha crédito com Deus. Porque uma coisa, às vezes, irmão, ele perdeu até o crédito com os homens no sentido financeiro. Ele não tinha como pagar, morreu, ficou a dívida para a família. Mas ele tinha um crédito diante de Deus, da qual, quando a mulher vai a Eliseu, ela referencia a conduta do seu esposo, a espiritualidade do seu esposo, a vida espiritual, a vida familiar, a vida, sabe, na sua condição espiritual, de quem era o seu esposo, mesmo ele estando já morto. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o testemunho dos profetas, dos patriarcas, mesmo eles mortos, ainda fala. Você sabia disso? Que até mesmo depois da morte, o nosso testemunho ainda é falado por muitos, apregoado por muitos,
Como muitos homens que na história da igreja, de referência cristã, ainda se conta a história deles, como Spurgeon, John Wesley, Calvino e outros mais, que eram referências na sua época, de vida cristã, que ainda hoje para nós são referências de vida espiritual, de vida de relacionamento com Deus. Jonathan Edwards, que pregou pecadores na mão de um Deus irado, onde quando ele pregava as pessoas se agarravam às pilastras da igreja, aos bancos da igreja, com medo de morrer e ir para o inferno. Porque era uma referência para a sua época, e até hoje o testemunho desses homens ainda falam conosco, como o testemunho de muitos homens da Bíblia ainda falam conosco, mesmo estando mortos. Quarto aspecto de uma boa qualidade é que ela possuía forte senso de obediência, irmãos. Uma das coisas mais difíceis que nós devemos aprender a fazer é ser obediente. É obedecer. E às vezes, essa obediência, dentro daquilo que o contexto nos diz, ela chega a ser até absurda. Mas a questão absurda não é a questão de tomar vasos emprestados, fechar a porta e deitar o único azeite restinho sobre os outros azeites. Parece até coisa de criança, ficar brincando com vasos vazios e o restinho de azeite que sobra jogando de um canto para o outro, de um vaso para outro. A questão não era essa. Ela poderia pensar assim, mas não era essa. A questão estava muito ligado à obediência dela. A fazer uma coisa absurda, a uma coisa totalmente fora do comum, mas ela obedeceu. Então, ela havia nela um forte senso de obediência. E é isso que nós devemos aprender a obedecer, irmãos. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer. Nós devemos ter um padrão de princípios. Hoje, amados, nós temos que, hoje a nossa sociedade atual, ela caminha por dois caminhos: relativismo e as questões que são de tradição da família, tradição da igreja, tradição de vida cristã, que está como fonte a palavra de Deus, que ela não muda, possa ser o tempo. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela de eternidade em eternidade. Na eternidade, essa mesma palavra continua sendo existente, subexistente, firme, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é de um tempo. Por isso que ela não envelhece. A palavra de Deus, ela não está ligada ao tempo de Moisés, ao tempo dos patriarcas, ao tempo de José ou ao tempo do Novo Testamento. Ela não está presa a esses tempos da qual ela se elaborou pela vida tanto dos profetas, por meio de Cristo e depois dos apóstolos e por meio da igreja. Ela não está ligada a um tempo, limitada a um tempo. Ela é a palavra de Deus antes do tempo e ela será a palavra de Deus pós-tempo, na própria eternidade. Então o relativismo coloca a palavra de Deus em xeque. O que eu devo obedecer e o que eu não devo obedecer. O que é verdade para mim e o que é verdade para... No Evangelho não existe verdade para mim aqui e verdade para você aí. A obediência está tão ligada à verdade que a mesma verdade que tem que reger a minha vida é a mesma verdade que rege a tua vida. Preste muita atenção nisso. Igrejas podem modificar em questões litúrgicas, cerimoniais, questões que têm a ver com costume, mas a palavra de Deus, diz a Bíblia, não muda. O que ela é para mim aqui, nesse ano, ela vai ser para o próximo cristão, que se caso Jesus não voltar, daqui 10 anos, 1000 anos, 2000 anos, se Cristo não retornar à terra. Ela vai ser a mesma palavra que ela foi no tempo de Jesus, para aquela época, ela é a mesma, então ela não muda. Porque o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E uma das qualidades, dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda. O homem, à sombra de variações. Eu mudo, você muda com o tempo, nossa cabeça muda, mas a palavra de Deus não muda.
Então a obediência está ligada a algo absoluto que não muda. Então a sua obediência hoje não pode ser uma e amanhã ser outra. O seu princípio de obediência não pode ser, gerado, não pode estar baseado na sua emoção. Se você está feliz, você obedece. Se você está triste, você desobedece. Se as coisas estão favoráveis para você, você está obedecendo. Se elas estão desfavoráveis, você está vivendo do seu jeito, porque as coisas não estão boas. A verdade, ela não se principia de mim. Eu não vou obedecer porque é o pastor André. O pastor André é um menino, é um jovem ainda. Então eu não vou obedecer porque ele é um menino. Não, irmão, a palavra de Deus para mim é daquela forma. E se ela é a palavra de Deus em mim daquela forma, ela vai ser para você do mesmo jeito que ela é aqui, ó. Eu não obedeço se as coisas tá bom ou tá ruim. Se o milagre chegou ou se ele não chegou. Se há falta ou se há abundância. Ele tem que continuar na mesma obediência da palavra de Deus para a minha vida, como igreja. Então, isso é um princípio que tem que reger a nossa vida, obediência, irmão. E mesmo com os pontos negativos, com a condição negativa, essa mulher possui qualidades. E essas qualidades geram também 4 tipos de ações na vida dela. Porque não basta saber o que é a verdade. Não basta saber quem é profeta. Não basta ter uma qualidade de um forte senso, se não haver práticas, se não haver ações. Então, essas qualidades que essa mulher tem, ela não se varia, ela não é variável com as primeiras condições de dificuldade, de crise emocional, de crise na família, de crise financeira. Ela não está ligada a isso. Ela é atemporal. Ela não se condiciona àquela condição presente. Ela é atemporal. Então, se na semana passada as coisas estavam difíceis, eu sou o mesmo. Na mesma obediência. Se hoje as coisas estão mais fáceis, eu continuo. Então eu não sou movido pelas coisas, o ambiente, na questão se está bom, se está agradável. Não podemos ser movidos por isso, irmãos. Então, agora, essas qualidades agora, que independente das outras condições, geram nessa mulher 4 tipos de atitudes também. E a primeira delas é que essa mulher vai ao profeta e ela clama ao profeta. Então quer dizer, ela abre o coração, ela tem uma ação, ela age, ela não vai, não, você na minha condição de vida não vai ficar desse jeito aqui, desse modo, nessa circunstância, eu preciso agir. O credor está dizendo que vai levar os meus filhos, meu marido morreu, a situação está difícil, então deixa eu agir. Irmão, a gente tem que aprender a agir. Mas agir sob o aspecto e obediência da palavra de Deus, porque o resultado de garantia e de vitória é certo. É certíssimo, irmãos. Você não vai obedecer com base na palavra que o pastor acha que vai dar certo. Você vai obedecer a palavra que ela garante a vitória que é certa. Não é? Sim, vai dar certo. Se você obedece a palavra, tenha certeza, vai dar certo. Então ela clama. Ela não fica em casa choramingando, dizendo, ai, coitado. Ela não fica com mimimi e nem com coitadismo. Sabe, irmãos, quando o profeta Elias, voltando à palavra do profeta Elias, a Bíblia diz assim, que ele vai a Sidom, e lá ele se encontra com uma viúva, porque Deus havia ordenado, lá em Querite, que ele fosse a uma viúva, porque Deus havia ordenado aquela viúva, mesmo ela sem saber, mesmo ela sem conhecer a Deus, mas no seu subconsciente, era uma mulher que obedecia a Deus, mesmo não conhecendo numa terra estranha, e Deus já havia ordenado por meio daquela mulher, sem ela saber, que ela sustentaria Elias, e Elias vai até ela. E lá nós sabemos a história como se desenrola. Quando ele diz assim, ó, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, da panela não vai faltar a farinha e da botija não vai faltar o azeite. Quase a mesma situação que está acontecendo aqui. Ela ia preparar o último alimento para morrer com o seu filho.
E ela prepara o último alimento, uma coisa absurda. Como que pode um profeta chegar aqui, pedir o último alimento que eu tenho e dizer que Deus vai multiplicar? E ela faz obedecendo o absurdo. E nesse absurdo, Deus multiplica a farinha, Deus multiplica o azeite. E sabe qual que é o testemunho que Jesus fala sobre essa mulher, irmãos? Jesus diz assim, que em Israel, onde Elias estava, tinha muitas viúvas. Tinha muitas. Mas Elias foi enviado a não ser a viúva de Sarepta, que não era israelita. Sabe por quê aquela mulher, irmão? Porque ela também não estava no espírito do coitadismo. Ela não estava na condição de dizer assim, ai meu Deus, ó vida, ó dó, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda. Ninguém faz nada por mim. Até no último alimento, aquela mulher ia fazer a última refeição. Sabe por quê? Porque ela não desistiu da vida. Ela vai até a última circunstância. O limite do homem é a oportunidade que Deus precisa para operar um milagre. Até onde você vai, é onde você consegue. A partir dali é Deus quem começa a fazer. Agora, se você ficar no espírito do coitadismo, do mimimi e do vitimismo, e não arregaçar as mangas, e não for obedecer a palavra para fazer o que Deus mandou, você vai viver sempre nessa situação. Sabe o que ela faz? Ela ouve o profeta, ela clama o profeta, ela vai até o profeta, ela clama o profeta e o profeta diz, declara-me o que tu tens em casa. O que eu posso fazer por você? Então declara o que você tem em casa. O segundo princípio, irmãos, de ação, é que nunca Deus vai fazer algo em relação a nós, se nós não fazemos algo, mesmo que seja pouco, mesmo que seja pequeno. Deus vai sempre usar algo que nós temos para que nós possamos fazer. Sabe por quê, irmão? O princípio que Deus age é isso aqui, ó. Preste muita atenção. Jesus diz assim, que aquele que tem, o que você tem? O que ele pergunta para ela, o que você tem em casa? Eu só tenho. Ela diz assim, eu não tenho nada. Ela está dizendo que não tem nada. Porque o que ela considera sendo um pouco, para ela não é nada. Então nós temos que parar com essa mentalidade, que aquilo que temos é tão inferior que Deus não é capaz de fazer a partir daquilo algo superior. Então ela diz assim, eu não tenho nada, a não ser uma botija com um pouco de azeite. Aí Jesus diz assim, com um princípio muito tremendo para nós, dizendo assim, aquele que tem, quem tem, lhe será acrescentado. O que é que você tem? É pouco? Então, a partir do que você tem, ele acrescenta. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quem está dizendo isso é Jesus, irmão. Jesus está dizendo assim, o que é que você tem? É isso? O que é que você pode fazer? É isso? Então, a partir disso, eu vou fazer sobre a tua vida. Mas aquele que acha que não tem, quando ele se acomoda com a situação, aquilo que ele tem, para ele não é nada. Então até aquilo que ele tem, que ele acha que não é, ele perde. Isso é para todos os princípios da vida, irmão. Então ele pergunta, me declara o que você tem em casa. Eu não tenho nada. Ah, mas eu tenho um pouquinho de azeite. Então é a partir desse pouquinho de azeite que eu vou fazer o milagre na tua vida. Então você vai fazer o seguinte, você vai, pede vasos emprestados, não poucos. A questão, irmãos, se é não poucos, é que tem muito trabalho para ser feito. Até onde você pode pedir vaso emprestado. Então, nós voltamos ao princípio da credibilidade. Então, quando ela vai bater na porta com os seus filhos, pedir vaso emprestado, é a ação que ela tem que fazer. É a ação que ela tem que agir. Porque a Bíblia ensina um princípio, Jesus nos ensinando, aquele que bate, abre-se-lhe-á. Então está batendo, alguém vai abrir. Aquele que busca, encontra. Então essa mulher vai e bate na porta, a sua credibilidade faz com que os vizinhos lhe emprestem os vasos. E ela vai aqui, vai ali, e os filhos começam a trazer muitos vasos. E aquele pouquinho de vaso que ela tem dentro de casa, dentro de uma botija, ela começa a derramar sobre os outros vasos. Um vaso vai se enchendo, ela vai pondo a parte. Outro vai enchendo, e ela vai pondo a parte. O outro enche e vai pondo a parte. Até o ponto que ela diz assim, traz mais vasos. E os filhos dizem assim, não tem mais vaso. É o que ela tinha no pouquinho de vaso.
um pouquinho de azeite dentro do vaso. A ação dela era ir buscar os vasos, era encher os vasos a partir daquele pouquinho que ela tinha, porque ela declarou o que ela tinha dentro de casa, porque ela tinha alguma coisa. Pior coisa é quem não tem nada, irmãos. A parábola dos talentos diz que o que tem 5 granjeia mais 5. O que tem 2 granjeia mais aquele que achava que só tinha, que recebeu só 1, que diz assim, só tenho 1, não tenho nada, foi e escondeu embaixo na terra, porque achava que aquele 1 não poderia aumentar. Ele duvidou da sua própria capacidade de ação. Duvidou da palavra do seu Senhor que havia ordenado que ele granjeasse aquele talento. Terceiro, ela ouviu as instruções e obedeceu, irmão. Voltando ao aspecto da obediência. Não basta ouvir as instruções, tem que obedecer as instruções. Ela ouviu as instruções, né? E obedeceu a ordem que lhe foi dada, como 4º ponto de ação que essa mulher, ela tem na sua própria vida. Então, qual que é o resultado de tudo isso? Multiplicação. O que aconteceu na vida dela? Multiplicou. Quando tudo se encheu, que ela viu que o milagre aconteceu, aonde que ela foi? De novo no profeta. E o que ela disse para o profeta? Testemunhou dizendo, profeta, olha o que aconteceu. Os vasos todos estão cheios. Tem muito vaso na minha casa cheio. Sabe o que você vai, vende tudo. Vende esse azeite. Paga a tua dívida.